Então, obrigado por estarem aqui. Essa sessão está sendo gravada, né? Depois vai ficar disponível no portal Altenequal. Então, já estamos comentando isso. E aqui a gente vai apresentar um pouco da trajetória da Accenture, né? Nos últimos 10 anos, a nossa trajetória, do nosso Comitê Pride. Meu nome é Ana Flávia Bezerra. Eu sou uma das líderes do Comitê Pride aqui no Brasil, junto com o Renato Porto, que vai comentar um pouco sobre ele também na sequência. Eu sou uma mulher negra, cisgênero, meus pronomes são ela e dela. Sou lésbica, casada e tenho uma enteada, né, filha da minha esposa. Estou na Accenture há 6 anos, vou completar 7 anos agora no próximo mês de abril de 2021, e desde que eu entrei na empresa, eu já me engajei nas ações de diversidade. Além da liderança do Comitê Pride, eu também sou membro do Comitê Antirracismo e de Equidade Racial da Accenture, que foi implantado esse ano, que está sob a liderança do Wilson Marcondes. E, bem, é isso. Deixo agora passar a palavra para o Renato, vai se apresentar e a gente depois conta um pouco para vocês sobre o nosso comitê e o que a gente anda fazendo aí nesses últimos 10 anos. Muito obrigado, Ana. Muito bem-vindos, boa tarde, sou Renato Porto. São 16 anos de Accenture, né? Junto com a Ana, e compartilho a liderança do nosso comitê LGBT. Sou cisgênero, pronome ele, casado também com um enteado de 18 anos, está começando a jornada profissional agora. Tenho aqui, junto com a Accenture, a gente trouxe há 10 anos atrás a rede LGBT para o Brasil, né? Foi uma quebra de 1 milhão de paradigmas, um monte de barreiras quebradas, né? E foi o início de uma história que hoje a gente vê com muito sucesso aqui na Accenture. E aí, vamos começar a contar um pouco de como foi essa jornada. Para aqueles que entraram agora, a sessão está sendo gravada, tá? A gente vai falar um pouco aqui da jornada, do que a gente fez, e principalmente de um workshop que foi muito importante, um marco importante na história da rede aqui na Accenture. Legal. E também quero deixar aberto, tá? Quem quiser já fazer perguntas, pode fazer pelo chat, o Renato vai acompanhando, e fiquem à vontade a fazer em qualquer momento, a gente tenta responder, e vamos deixar também para o final o microfone aberto aí para a gente trocar algumas ideias, tá bom? Bom, vou falar um pouco primeiro da Accenture e como a gente tem trabalhado o nosso comitê, né? Eu estou tentando passar os slides aqui, não estou conseguindo. Será que eu compartilhei certo isso aqui? Está conseguindo passar os slides? Ver os slides, a passagem dos slides ou não? Eu estou vendo o PowerPoint em si. Não, agora está na projeção. Se você clicar, ele não passa? Não está passando. Não sei por quê. Não tá, agora foi, consegui. Então vamos lá, falar um pouco da Accenture, né? Que nós somos uma consultoria, uma das maiores consultorias do mundo. Temos quase 1 milhão de pessoas espalhadas em 120 países. Aqui no Brasil, aqui na América Latina, a maior presença está no Brasil. Temos mais de 6 mil clientes, então boa parte de vocês aqui que estão no Altenequal, pode ser que em algum momento a Accenture já prestou algum serviço para a empresa de vocês, porque a gente tem varia de indústrias, está em praticamente todas as indústrias brasileiras. Temos negócios desde do agronegócio até no governo ou no mercado de telecomunicações, mercado de tecnologia. E no mundo temos mais de 50 delivery centers espalhados. Aqui no Brasil temos delivery centers em São Paulo,
em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, em Recife, em Campina Grande, se eu não me engano, são 14 mil pessoas aqui no Brasil. A gente trabalha com consultoria, né, consultoria e estratégia, temos uma estrutura de interactive, onde estão todas as nossas ações voltadas para o mundo digital, temos agências digitais como a Fiord, a De Dialeto, que trabalham conosco, que são companhias que foram compradas pela Accenture nos últimos anos. Na área de tecnologia, né, onde nós somos mais conhecidos, né, de implantações, somos um dos maiores parceiros de grandes softwares de mercado, como, por exemplo, SAP, e também temos uma estrutura de operations, onde a gente presta serviços para diversos tipos de mercado, seja na área financeira, seja na área de RH. Falando dos nossos clientes, né, 91 dos clientes que estão na Fortune 100 são clientes da Accenture, 75% da relação global da Fortune 500 também são clientes Accenture, né? Então, dos 100 maiores clientes, a grande maior parte, 95 deles, estão conosco há pelo menos 10 anos. Então, nós estamos presentes em diversos mercados e gostamos de manter relações duradouras, né? Então, essa é a forma como a gente costuma fazer os nossos negócios, né? Somos reconhecidos globalmente, tanto pela Fortune, quanto como reconhecimentos do que nós fazemos com as nossas pessoas, né? Então, temos muitos reconhecimentos voltados para as ações de diversidade que nós realizamos no mundo inteiro. Então, o que a gente vai mostrar aqui para vocês faz parte de um programa global de diversidade que a Accenture segue, com estruturas bem definidas para isso, né? Então, somos reconhecidos por mais de 10 anos em diversos indicadores de diversidade e somos vistos como uma empresa cidadã em diversos mercados, seja fora do Brasil, seja aqui no Brasil, né? Falando aqui da nossa estrutura, né, que eu já havia comentado, a gente também tem uma atuação bastante forte em diversos cenários, e das 50 maiores empresas brasileiras, 34 são nossos clientes, e aqui falando um pouco, né, dos nossos delivery centers e das últimas aquisições que nós fizemos, como eu havia comentado. Então, somos uma empresa grande, robusta, focada no mercado B2B, né, atendendo outras empresas, e com uma capilaridade bastante grande, pensando em diversas indústrias que a gente trabalha. Falando aqui de alguns reconhecimentos, né, da atuação da Accenture no Brasil, acho que eu vou focar especialmente nos temas que estão relacionados à diversidade. Então, somos uma das top 3 empresas no Guia Exame para mulheres trabalharem, desenvolvimento das mulheres, né? No Great Place to Work também estamos entre as 20 melhores. Nosso presidente aqui recebeu o prêmio de Executivo de Valor em 2019, né? E todos esses reconhecimentos fazem parte de um trabalho também longo, né? Como o Renato comentou, a gente está há 10 anos trabalhando no Comitê Pride, começamos pequeno, ainda temos muita coisa a vencer, muita transformação a realizar dentro da empresa, mas a cada vitória a gente gosta de celebrar, né? Então, a gente aqui passar para vocês como foi esse andamento dessa história. Então, tudo começou lá em 2010, quando a gente lançou a rede Pride Brasil, com o suporte, né, dessa estrutura global que eu comentei, que a Accenture possui, de diversidade. E as primeiras ações que nós realizamos lá em 2010 foram ações de juntar, né, então trazer para perto toda a comunidade LGBT que trabalhava na Accenture, criar uma rede de aliados e também garantir que a gente pudesse transmitir informação sobre a comunidade LGBTQI+, para minimizar qualquer situação de preconceito ou desconhecimento em relação à comunidade, né? Então, fizemos newsletters, realizamos diversos happy hours, e nesse mesmo ano, como eu comentei, a gente recebeu o endosso da liderança global para a nossa rede. Em 2012, nós fizemos a nossa primeira participação em um programa global chamado L3,
que é LGBT Leadership Learning. É um programa voltado para os funcionários da comunidade LGBT dentro da Accenture, para desenvolvê-los como liderança dentro da empresa. A forma como a Accenture investe na comunidade LGBT para que ela possa galgar espaços dentro da companhia e também se tornem líderes que defendam a comunidade LGBT dentro da companhia. É um programa global, nós temos esse treinamento acontecendo todo ano, em 2012 nós participamos, foi uma sessão que aconteceu lá em Londres, e tivemos a representação, participação brasileira neste programa. Lá para frente vocês vão ver que a gente conseguiu já expandir, trouxemos esse programa também para o Brasil. E neste ano, também em 2012, nós começamos a alocar sponsors, né, das ações de diversidade, e nesse ano a Renata Abreu tinha sido a nossa sponsor naquele momento, né. Em 2013, nós tivemos, enquanto comunidade, essa grande vitória, que foi a CNJ obrigar a todos os cartórios a celebrar o casamento homoafetivo, e nesse mesmo ano, a Accenture assina o Pacto dos 10 Compromissos LGBT, com os quais a gente ainda segue, continua assinando e mantendo este pacto. Em 2014, o Framil, que hoje é presidente da Accenture, assume o posto de sponsor do Pride, o que deixa a gente bastante feliz, porque ele, sendo presidente, ele sempre cita isso, é um cara muito ligado às nossas ações e sempre patrocina bastante aquilo que a gente busca fazer dentro da companhia, né? Ele demonstra a importância da gente ter a alta liderança engajada nos nossos temas, né? Em 2016, a gente tem uma mudança, o Silvio Barbosa assume, e isso a gente faz com frequência, né? A gente muda os sponsors, porque é sempre importante ter toda a liderança, de alguma forma, em algum momento, trabalhando as questões de diversidade dentro da Accenture, todas elas, seja de LGBT, seja a questão de antirracismo e equidade racial, seja a questão de PCDs, né? Então, a gente também, e mulheres, né? A gente também faz essa rotatividade para ter sempre a liderança participando de todos esses temas, isso estar na agenda deles, e a gente também ter novos olhares para as ações que a gente vem pensando. Em 2016, é a primeira vez também que a Accenture participa enquanto companhia da parada LGBTQI+, né, que acontece aqui em São Paulo, todos os anos na Avenida Paulista, e neste ano também foi quando nós fizemos a nossa participação no Alten Equal Brasil, onde a Beatriz Sairaf, que é a nossa líder de RH, fez uma participação e apresentou o nosso trabalho com foco na comunidade LGBTQI+. Nesse ano, a gente também lançou uma ação de Self-ID, que é uma ação onde as pessoas se identificam, elas identificam tanto a sua orientação afetiva, sexual e afetiva, quanto sua identidade de gênero, né, como ela quer ser tratada e vista. Essa é uma ação que continua acontecendo, é uma ação totalmente voluntária e segura. Esses dados não ficam disponíveis, a pessoa manda essa informação mais para a gente conseguir pensar melhor as ações específicas para cada grupo, né? Tratando todas as letrinhas da nossa sopa de letrinhas da comunidade, como devem ser tratadas, né? Nesse ano a gente lançou o Self-ID, que é um programa que a gente realiza, uma marcação que a gente realiza em todo o mundo. Em 2017, nós tivemos nossa primeira funcionária trans, não foi uma contratação, mas sim uma transição que ocorreu dentro da empresa, né? Essa funcionária saiu de férias e informou ao RH que gostaria de retornar das férias transicionada, né? Foi um grande marco para a gente, porque toda a companhia, seja RH, seja toda a estrutura corporativa da companhia, quanto o próprio comitê teve que aprender,
né, reaprender todas as nossas questões relacionadas à nossa comunidade e como acolher da melhor maneira possível essa funcionária e ela pudesse manter o seu engajamento, né? Fizemos também, nesse ano, o nosso evento de diversidade, trouxemos representações trans e representações drags nesse ano, porque aproveitamos também para trabalhar a educação interna em relação ao tema trans. Em 2018 tivemos uma nova mudança, né? A cada 2 anos a gente faz essa mudança da liderança, quando o Flaviano assume a sponsorship, nesse ano foi quando a gente realizou a sessão de Design Thinking para identificar quais ações a gente seguiria no nosso Fiscal Year 19, que era do ano de 2018 ao ano de 2019, a gente segue o Fiscal Year americano, e é esse detalhamento que a gente vai falar mais à frente, que foi realmente transformador para a gente. A gente usou toda a metodologia de Design Thinking, usamos toda a nossa experiência em consultoria para a gente pensar melhor as ações, o que seria melhor para a nossa comunidade dentro da empresa e também o que nós poderíamos fazer enquanto empresa para o mercado de trabalho e para as comunidades onde nós estamos inseridos. Mais para frente o Renato vai comentar sobre isso. Aí a gente inclui todas as nossas estruturas, né? A gente inclui líderes de todas as nossas estruturas dentro do Comitê Pride, conforme as estruturas que eu apresentei lá. Então, nós temos representatividade em todas essas estruturas. Fizemos a primeira instalação de banheiro sem gênero em dois espaços da Accenture, um aqui em São Paulo e outro lá em Recife. Fizemos mais contratações trans e também tivemos um case de um homem trans da nossa estrutura que engravidou, né? E aí também foi um novo aprendizado, né? Como acolhermos este cenário, e foi uma história muito bonita. E realizamos, como eu comentei, aquele treinamento de liderança lá de 2012, onde a gente foi lá e aprendeu, entendemos como fazer isso, trouxemos esse treinamento aqui para o Brasil e realizamos nas principais cidades onde nós temos escritório, né? Em São Paulo, Recife, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, né? Nesse ano, a gente também assina a carta Nada Mais, Nada Menos, né? Onde a gente também assume novos compromissos em relação à comunidade. Em 2019 foi quando a gente começa a aplicar aquelas ações que a gente pensou naquela sessão de Design Thinking de 2018, e a gente também já começa a colher frutos disso, né? A gente realiza um novo treinamento aqui na América Latina, né, na Argentina, e temos representações brasileiras, um novo treinamento de liderança LGBT. Somos reconhecidos pela revista Exame como as 3 principais empresas com ações voltadas à comunidade LGBT, recebemos da OAB o selo de Empresa Amiga da Diversidade, reforçamos, né, desde 2017, estamos com essa ação bastante forte de todo ano, realizar sensibilizações com todos os nossos funcionários sobre a questão trans, patrocinamos a Startup Weekend LGBT, que foi um workshop para surgimento de novas startups com foco no mercado LGBT, fomos um dos patrocinadores. Participamos novamente da Parada LGBT, levamos mais de 120 pessoas, 120 funcionários, tanto da comunidade quanto aliados, né? Foi uma ação muito, muito importante. Nesse momento, a gente também se juntou a diversas outras empresas e foi um momento muito feliz para a gente. Fizemos a celebração do orgulho LGBT, trazendo a questão família para ser discutida, então trouxemos as mães pela diversidade, pela diversidade nesse evento, que foi muito bonito, elas contando a sua experiência de terem filhos na comunidade LGBT e como elas tratam isso. Incluímos nesse ano de 2019, incluímos dentre os nossos benefícios a cobertura para cirurgia para pessoas trans.
Isso hoje é coberto pelo plano de saúde hoje da Accenture, e realizamos uma ação para a comunidade trans de capacitação de empreendedores para esta comunidade. Foi uma ação em parceria com duas ONGs que hoje trabalham com a gente para ações de cidadania, e fizemos ações com foco na comunidade LGBT, com foco nas pessoas trans. Em 2020 fizemos, né, e aí boa parte dessas ações aconteceram de maneira online, né, a gente tinha ainda muitas ações que a gente queria fazer presencial, especialmente de formação, e fizemos em 2020 a celebração do Dia Nacional Trans, foram todas celebrações online. Conseguimos ainda fazer um novo treinamento de liderança aqui em São Paulo. Foi a última ação presencial que a gente fez. Esse treinamento aconteceu no começo de fevereiro, um pouco antes do lockdown. Foi o último evento que nós realizamos, e na sequência fizemos 2 webinars, do Dia Internacional Trans e o segundo do Dia da Visibilidade Lésbica, onde a gente também trouxe histórias dos nossos funcionários para que eles pudessem compartilhar. E, por fim, em 2020, o Rafael Bonini, que é o nosso novo sponsor, assume, né? Como eu comentei, a cada 2 anos a gente faz essas trocas. Falando de como a gente está estruturado, então, o Rafael Bonini, ele tem esse papel de sponsor das ações, eu e Renato, na liderança mais operacional das ações, né? Estamos ali no dia a dia. Temos uma equipe de RH e uma equipe de inclusão e diversidade que responde para o RH, uma estrutura corporativa disso. Então, a gente tem a estrutura que olha nosso mercado latino-americano, temos uma estrutura aqui dentro do Brasil, com foco único e exclusivo no mercado, nas ações de inclusão e diversidade. Falando um pouquinho, né, do nosso assunto mais diretamente, lá 4 anos atrás a gente veio para cá participar desse mesmo fórum, e a gente veio responder uma pergunta aqui, né? E quais eram os desafios e as oportunidades específicas para a população LGBT, mais naquele período. Se a gente pensar 4 anos atrás e agora, infelizmente, a gente ainda tem muitos desafios que são semelhantes, mas eu acredito e acho que a gente evoluiu bastante quando a gente conseguiu expandir mais a discussão da questão da comunidade LGBTQI+, e a gente saiu daquele cenário de falar, poxa, não estou só falando do direito de casamento homoafetivo, a gente já está expandindo isso para como é que está a participação da comunidade dentro do mercado de trabalho, como é que está a participação da inclusão de fato destas pessoas dentro do mercado, como é que está o investimento das companhias para desenvolver essas pessoas. Acho que as perguntas agora estão um pouco mais evoluídas, e a gente fica feliz de ver que a gente também está evoluindo de acordo com essas perguntas. E uma forma da gente evoluir foi que há 4 anos, né, nos últimos 4 anos, nós temos realizado uma pesquisa, essa é uma pesquisa global, chamada Getting to Equal, onde a gente levanta questões específicas de todas as comunidades ou grupos vulneráveis, né, sejam não necessariamente minorias, mas grupos vulneráveis, porque se a gente pensar no grupo de mulheres ou no grupo de negros, de pretos e pardos aqui no Brasil, nós não somos minoria, nós somos maioria, mas infelizmente somos um grupo vulnerável. Eu me encaixo nesses dois. Então, para grupos vulneráveis, a gente realiza esses tipos de pesquisa para identificar onde e quais são as questões atuais, onde a gente precisa olhar, onde o mundo corporativo precisa olhar, né? Então, o que a gente percebeu nessa última pesquisa é que, de fato, existe um crescimento da discussão sobre a inclusão de pessoas da comunidade LGBT dentro do mercado de trabalho e de garantia de um ambiente seguro. Sim, isso é visível, mas a gente ainda tem medos que são invisíveis dentro dessa comunidade, que ainda não estão tão evidentes e não estão sendo discutidos, né?
Então, a gente fez muito avanço, né, como eu comentei, né, mas ainda tem coisas que a gente precisa trabalhar. O que a gente percebeu nessa pesquisa é que, e essa é uma pesquisa com diversas empresas, mais de 1.500 empresas no mundo inteiro, a gente percebeu que 57% dos funcionários LGBTQI+, já alcançaram algum nível executivo. Só que aqui, isso no Brasil, né? No mundo a gente ainda está com 37%, né? Funcionários, 78, daqueles que se declaram, obviamente, né? Não necessariamente é o cenário como um todo. 78% dos funcionários estão satisfeitos ou muito satisfeitos, né? Do ritmo, como a empresa está avançando versus 64% no mundo. E 78% estão buscando crescimento de carreira. Mas aí, quando a gente começa a abrir um pouco, né, sobre o público e sobre a identidade, expressão de gênero e orientação afetiva, a gente começa a perceber algumas questões bem específicas aqui. Então, quando a gente abre isso, né, somente 26% das pessoas colocam que todo mundo sabe, né, que os funcionários todos da empresa sabem que que essa pessoa possui uma identidade de gênero dentro da comunidade LGBT ou algum tipo de orientação afetiva dentro da comunidade, né? Disso, só 26% conhece. 18% dessas pessoas também conhecem líderes nesse cenário, e dentro do cenário aqui do brasileiro especificamente, somente 23%. Mas, desse porém todo, né, 55% acredita que o fato dela ter a sua expressão de gênero ou a sua orientação sexual afetiva aberta, isto afetou diretamente o seu desenvolvimento dentro da empresa. Então, sim, ela sabe, ela tem um ambiente onde ela pode ser quem ela quer ser, quem ela é de verdade, mas ainda ela acredita, né, e aí ela tem essa percepção de que o fato dela estar num ambiente, dela ser quem ela é de fato naquele ambiente, pode ter retardado o seu desenvolvimento. Essa é uma informação dentro, né, do desenvolvimento de carreira. Isso é uma informação muito importante, porque a gente, tendo isso em mãos, a gente percebe que, poxa, a gente está trazendo as pessoas, né, a gente está, de fato, tornando esse ambiente mais seguro para que as pessoas estejam abertas o suficiente e motivadas o suficiente para serem quem elas são, de fato, mas será que a gente está dando as oportunidades da mesma forma para todos? Ou tem gente que está saindo, tem um ponto de largada mais distante do que é aquele sujeito ideal que é o padrão dentro das empresas, que a gente sabe qual é, né, que é o homem branco, cisgênero, heterossexual, né? Então, é perceptível para todas as pessoas, especialmente da comunidade LGBT, de que elas estão saindo de um ponto de partida mais distante. Então, o que a gente pode fazer para transformar? O que a gente pode fazer para que essas pessoas estejam saindo do mesmo ponto de partida? Uma das coisas que a gente tem feito já e que a gente vai passar a investir mais ainda é nesta formação de liderança, na formação, no investimento direcionado para a comunidade LGBT dentro da Accenture, de formação de pessoas e de formação de lideranças para que elas possam se desenvolver dentro da empresa. E pensando, né, em todos esses cenários e todos esses desafios, né, e o que foi aquela sessão de Design Thinking, agora o Renato vai compartilhar com vocês como a gente fez isso, né, como a gente chegou nessas discussões e como a gente chegou nesses pontos a serem tratados e qual foi o resultado de todas essas ações. Passo a palavra aí para você, Rê.
Obrigado, Ana. Bom, como a Ana contou aí a nossa jornada nesses longos 10 anos, né? A gente sabe o quão responsável a empresa é, né, por cuidar das nossas pessoas e por ativar o maior dos potenciais das pessoas. Então, a gente sabe, e tem estudos aí ao longo da história, de que os profissionais que não podem ser eles mesmos dentro do ambiente de trabalho, eles rendem minimamente 20% a menos do que um profissional que pode ser ele mesmo. Então, até porque se você for pensar na conta básica, a gente está dizendo de um funcionário LGBT na parte da manhã da segunda-feira, tem que pensar qual que foi a história e reclassificar todo o gênero da pessoa com quem saiu no final de semana, e na sexta-feira tem que contar uma história do que vai fazer no fim de semana e conectar, e aí você acaba que ao invés de deixar o máximo da criatividade da pessoa poder trabalhar no que é importante no desenvolvimento dela, ela está criando histórias, criando situações para que ela não seja pega, né? E aí, pensando nisso, e considerando, né, quando a gente está falando da Ana, quando a gente está falando do Renato, quando a gente está falando de lideranças que estão à frente do comitê LGBT, a gente é um pouco mais cego quanto às necessidades das pessoas. Né? Até porque a gente tem uma série de vantagens familiares e vantagens históricas e relacionamentos que nos permitem ser a gente mesmo. Né? Não tem nenhuma barreira, nenhum entrave. Mas a gente sabe que cada um tem a sua jornada, cada um tem a sua história, e como a gente fazer isso junto para descobrir o que a gente precisa fazer. Então, o que a gente fez? Vamos usar uma das áreas de negócio da Accenture, que é a Fjord, né, que nos ajuda em todo o processo de ideação junto aos clientes, para que a gente possa fazer uma sessão e entender o que a Accenture precisa. Né? Então, por isso, em 2018, sob o sponsor do Flaviano, na época a gente tinha até a Sandra, que era uma outra diretora que nos apoiava muito, junto com a Fjord, que é a nossa agência digital, fez um desenho de um design thinking para a gente levantar as reais necessidades e quais são as prioridades que a gente precisava trabalhar naquele momento para Accenture. Né? E aí... Alô? Tá bom. E aí a gente colocou, né? Se você puder ir para o próximo, Ana, por favor. A gente criou o workshop. Work, que é uma expressão americana, para quem conhece, muito equivalente ao arrasou, né? Ou arrasar, né? Tá arrasando. A gente fez uma brincadeira do work com workshop, para a gente levantar isso daqui. Como que foi estruturado esse workshop? Né? Primeiro, a gente procurou, dentro da companhia, das nossas redes de contatos, garantir que a gente tivesse um representante, ao mínimo, de cada uma das letras. Né? E também aliados, e também pessoas engajadas, e também pessoas que não sabiam como engajar, porque a gente tem que discutir com todo mundo. Né? Nisso, a gente conseguiu juntar uma sessão de 25 pessoas, né, fazendo uma série de atividades. Né? E o mais importante, a gente começou com a dinâmica da estrela, né, onde para cada ponta, onde você é uma dinâmica para colocar as pessoas no sapato do outro, né? E aí, uma série de situações onde você se vê fora daquela situação e você vai derrubando uma pontinha da estrela. Né? Até para você entender quantos são os privilegiados que não passam por nenhuma situação, quantos são menos privilegiados e assim por diante, porque você consegue se colocar no sapato do outro. Né? Então, acho que isso foi o mais importante. Tá? E aí, como é que a gente organizou todo o trabalho? Né? Primeiro entender, né, quais são as dores. Né? Vamos descobrir todas as dores nessa sessão de Design Thinking. Né? Depois, a gente precisa descrevê-las e gerar ideias. Né? Quais são as ideias que a gente vai tendo? E chovem coisas, né? Porque tem coisas que eu acho que é mais importante para mim, a Ana acha que é o dela, o outro acha que é do... Mas o que é importante para todos os outros? Então, a gente levanta de tudo para todo mundo. Né? Depois disso, a gente tem que levantar o que é
os positivos e as dores, né? Para a gente poder criar efetivamente um plano de ação e uma prioridade. Né? E aí, a gente está falando aqui de uma empresa de mais de 15 mil funcionários só aqui no Brasil. Como é que eu escalo esse negócio? Né? Como é que eu atinjo a todos? Porque quando a gente está falando de São Paulo, a gente tem uma realidade. Quando eu estou falando de Recife, eu tenho uma outra realidade. Né? E como é que eu adapto? Como é que eu priorizo? O que, que eu priorizo para São Paulo? O que, que eu priorizo para o Rio de Janeiro? O que, que eu priorizo para Recife? Né? Como é que eu escalo tudo isso? E principalmente como que isso se mantém. Né? Como é que eu garanto a qualidade das coisas que eu estou fazendo genuinamente pelas nossas pessoas? Então, tudo isso foi o que fez com que a gente montasse aí o nosso exercício. Com isso, a gente levantou 97 iniciativas, tá, dentro das nossas ações de dores da Accenture. Tem uma série de coisas que podem ser melhores ideias para todo mundo, mas é sempre importante que isso foi um mapa nosso de como está a nossa realidade. Então, é sempre importante que vão ter empresas e vão ter, dentro da própria Accenture, nós hoje estamos divididos em 4 grandes serviços, né? E cada serviço é uma realidade. Né? E cada situação uma situação. Então, por isso que é importante, a gente fez esse exercício para a empresa como um todo, mas todas as iniciativas a gente olhou, isso faz mais sentido para São Bernardo do Campo, mais para Recife, mais para São Paulo, mais para o Rio de Janeiro, como é que a gente faz? Né? E aí, com isso, a gente selecionou as mais prioritárias, né? E principalmente as de rápido resultado, já vamos implementando, e aí a gente definiu um plano de ações para o ano fiscal 19, conforme a Ana disse, a gente segue o ano fiscal americano de setembro a agosto. Tá? E aí, uma coisa que é super importante nesse ano de 2019, a gente foi muito mais a mercado e a gente trabalhou muito mais forte o nosso grupo aqui no Brasil. A gente vê na Accenture como um todo, e até próprio na América Latina, os países estão em níveis diferentes de maturidade. Então, aqui a gente trabalhou muito forte no Brasil e a gente sabe o quanto que a discussão dentro do Brasil ela é muito complicada. Nós somos um país muito heterogêneo, porém com um certo grau de conservadorismo que dificultam até as discussões. Né? Então, por isso, no ano de 2019 foi um ano em que a gente investiu muito de trazer visibilidade, trazer o ensinamento. Né? E aí a gente fez a comemoração do Dia da Visibilidade Trans. Né? Eu acho que trans sempre foi o ponto mais difícil, talvez, de se trabalhar. A gente não tinha representatividade até a gente ter a primeira trans, né, que oficialmente se declarou na Accenture e fez a transição na Accenture, a gente não tinha uma representatividade forte. Né? Então, e o como a Accenture, né, apoiou, e muito mais legal do que a Accenture ter apoiado, o cliente apoiou. Né? Porque uma dos pedidos foi: eu saio de férias, volto transicionado, e quando eu voltar, eu quero ir para outro projeto, eu quero ir para outro cliente, eu quero fazer outra coisa. E quando a diretoria da Accenture foi conversar com clientes sobre a situação, o cliente falou: eu não quero perder. É uma profissional de altíssima qualidade, por que eu vou perder? O que isso vai impactar no meu negócio? E realmente não impacta. Na verdade, você tem alguém muito mais motivado e com vontade de fazer. Então, aqui é comemoração do Dia da Visibilidade Trans. E fazendo adendo desse ponto do trans, quando a Ana falou do trans grávido, para mim foi um marco, né? Foi uma pessoa que trabalha no meu time, de como a empresa tem um papel super importante na vida da pessoa. Porque quando a pessoa veio me contar, né, era uma mulher, e aí transhomem, né, transicionou para homem, e ficou grávida. Ele vem me contar de uma forma muito chateado, muito triste, muito revoltado com a situação, porque não estava aceitando aquela situação. E a equipe inteira abraçou ele, né? E mudou a mentalidade dele. E aí, putz, começou a tratar aquela gravidez de uma forma diferente, tratar a criança de uma forma diferente. Então, por isso que trazer essa visibilidade, comemorar essa visibilidade foi um dos pontos mais importantes, falar sobre o tema. A gente trouxe uma drag queen que é da American Airlines para uma dos nossos eventos. Né? E a gente parou praticamente a empresa nesse dia.
né? Porque as pessoas querem ouvir, querem entender, principalmente porque a gente trouxe o assunto para uma discussão muito séria sobre a importância e as pessoas começaram a abraçar mais a causa, né? A gente foi para um workshop na Icon, com mais de 50 participantes, ajudando a empresa na sua transformação. A gente trouxe para a América Latina o primeiro LGBT Leadership Learning, né? Este é um treinamento globalmente na Accenture estabilizado, que ele vai formar as lideranças LGBT. Ou seja, eu tenho as minhas pessoas LGBT, já estão começando a atuar em cargos de liderança. Como é que eu vou ativá-lo? Como é que eu vou potencializar esse papel de liderança nessas pessoas, né? E a gente conseguiu trazer para a América Latina pela primeira vez, né? A Accenture investiu, levou as pessoas até Buenos Aires, onde juntamos pessoas do México, Colômbia, Peru, Chile, Argentina, Brasil, para essa discussão e para esse treinamento, né? Quando a gente faz um treinamento desse na América Latina, é muito importante, porque a gente consegue ter uma similaridade de background, né? O mesmo cenário que as pessoas vivem, a mesma a realidade, a realidade latina, né? Isso é super importante. Nós fizemos o Be Expert, que é uma iniciativa na Accenture de você formar pessoas, né? Ir ao mercado a formar junto na Casa Florescer, né? Dando algumas palestras e treinamentos. A gente teve um fim de semana de startup focado em LGBT e também uma aliança empreendedora, como a gente ajuda no empreendimento e startup do público LGBT, e fizemos um hackathon da diversidade. E o mais importante, né, a gente teve 120 participantes das paradas LGBTQI+, de São Paulo e Rio de Janeiro. E muito legal, porque assim, foram não só as pessoas, os membros do LGBT, mas também os aliados, com famílias, uma representatividade familiar e heterogênea ali dentro das nossas paradas. Em 2019, a gente teve 2 reconhecimentos, né, que a gente teve a top 3 empresas mais inclusivas LGBT, né, e a gente recebeu nesse ano o selo da OAB, a Empresa Amiga da Diversidade, né, onde a gente está fortemente trabalhando aí com inclusão e diversidade. No ano de 2020, a gente teve uma premiação interna, a gente tem globalmente na Accenture, a gente tem uma premiação chamada Greater Than Awards, que são as iniciativas das mais diversas categorias de inovação, de negócio, e de pessoas, de sociedade, e a Accenture Brasil, ela foi premiada na categoria Pride Families, com a ação da gente trazer as mães da diversidade para junto da gente. E também a gente teve aí o selo de Direitos Humanos e Diversidade da cidade de São Paulo, por esse programa de inclusão e diversidade que a gente tem na categoria Transversalidade. Aqui, alguns resultados que a gente já tem que a gente teve nesse ano fiscal de 2020, que foi de setembro de 19 a agosto de 2020, né? A gente teve aí um aumento dos aliados em uma média de 40%, e é importante que assim, 40% principalmente dos nossos managing directors, os nossos diretores executivos como aliados, né? Porque uma vez que e é um cadastro que você mesmo faz. Você entra no seu cadastro lá de pessoas e fala, eu sou um aliado, e aí eu fico com selo na minha página como um aliado, né? E isso ajuda muito a ativar as conversas junto com as nossas pessoas. A gente teve a parada virtual da América Latina, onde nós tivemos mais de 6.000 participantes, né? E aí tivemos aqui 20 eventos virtuais na América Latina, sendo 4 no Brasil. A gente teve aí mais de 615 aliados comemoraram as datas de visibilidade LGBT, né, participaram das celebrações. A gente tem trabalhado muito forte com o ecossistema, acho que isso é uma das coisas mais importantes. A gente tem saído muito ao mercado para ajudar as iniciativas que a gente tem na comunidade, né, porque precisa de uma ajuda, precisa de um apoio, né, e principalmente para dar força nas ações, né.
A gente tem trabalhado muito no empoderamento, né? Porque acho que o ponto principal que a gente identificou desde o início da rede, a gente tem uma questão de aliados, obviamente, mas a gente também tem que empoderar as pessoas. As pessoas vêm de uma realidade, muitas das vezes, que faz com que elas se sintam menos empoderadas. Então, por isso a gente teve aí muitas sessões de sensibilização dos aliados para como eles ajudam, como eles sejam sensibilizados, como é que eles ouçam mais e possam orientar as nossas pessoas. Aqui, se a gente for olhar a quantidade de aliados no Brasil, né, a gente estava lá no ano 2018 com 1.102, o que já era bastante, né, quando a gente olhava para o nosso cenário. Mas com todas as ações, com todas as comunicações, com todo o trabalho junto ao time executivo, com toda a liderança da empresa, a gente chegou a 3.000 aliados, ou seja, a gente praticamente triplicou a quantidade de aliados nos últimos 2 anos aqui no Brasil. Isso é muito importante. Tá? E acho que um trabalho aí de super sucesso e que foi muito ativado pelo nosso workshop, né, porque trouxe pessoas, até então a gente tinha uma dificuldade muito grande de trazer as pessoas para a discussão, até inclusive LGBTQI+. Por quê? Eu não sei quem vai estar lá. Será que vai ter um diretor? Mas será que vai ser? Então, esse workshop trouxe pessoas engajadas, até pessoas novas de empresa, pessoas mais antigas, e a gente conseguiu efetivamente estabelecer um comitê Pride, né? Um comitê que vai ajudar nas mais diversas torres, né? Então, a gente tem lá as políticas e benefícios, o que a gente vai trabalhar, o que a gente vai fazer das políticas da empresa para garantir a igualdade, as ações de desenvolvimento, como que nós vamos desenvolver as nossas pessoas, engajamento e marketing, né, as comunicações, as participações em mercados, como é que a gente faz com que a gente engaje a nossa empresa no tema, muito trabalho junto com os parceiros, que eu acho que isso é super importante, né, e ajuda a gente, eu acho que é um jogo de ganha-ganha, a gente e o parceiro. E um ponto importante é a gente ter insights, indicadores, métricas, como é que a gente está indo, né? Para a gente entender onde que a gente tem que melhorar, né? Então, pesquisas e tudo mais. Eu acho que é isso. Ana, algum comentário? Alguém tem alguma dúvida que gostaria de perguntar para a gente? Eu acho que aqui só também comentar que no nosso canal no YouTube nós temos alguns vídeos, né, que a gente compartilhou falando sobre diversidade e inovação. Tem um vídeo contando as histórias das nossas famílias diversas, né, de tudo que a gente tem por lá, e, enfim, como que o ser você mesmo é a forma como a gente engaja as nossas pessoas para elas darem o melhor delas no nosso ambiente. Né? Então, tem alguns vídeos aqui de histórias, esses todos estão no canal do YouTube da Accenture, são vídeos disponíveis se vocês tiverem interesse em ver. Acho que é isso que a gente tinha de compartilhar de material aqui. E assim, acho que a gente tem alguns minutos, né, daqui da sessão para perguntas ou comentários ou trocar ideias. Acho que a gente queria agora deixar um pouco o canal aberto aí para as pessoas, quem quiser comentar alguma coisa. E quem quiser também mandar um e-mail para a gente, né? renato.porto@accenture.com. Vamos colocar aqui no chat, eu Seria vou bom também colocar colocar o meu aqui. e-mail, o meu contato, para a Podem gente mandar mensagem. compartilhar e trocar ideias. Oi, gente, tudo bem? Oi, Tudo bem, Gustavo. Gustavo? Tudo. Eu trabalho na Verizon Media e eu queria e eu sou líder da IRG da IRG LGBT na Verizon Media no Brasil. E eu queria entender, mas assim é uma liderança muito recente, tá? Essa IRG começou esse ano e eu queria entender como vocês fizeram com toda essa experiência que é sabida que vocês têm para engajar as pessoas nessa causa nesse ano especificamente, porque assim foi uma dificuldade muito grande assim
do meu lado, pelo menos, eu queria entender o que vocês fizeram do lado de vocês. E, assim, inclusive, me desculpa se vocês comentaram sobre isso, porque eu tive que entrar um pouquinho atrasado e aí Não tem problema. depois eu não peguei. Não tem problema. Eu vou comentar um pouquinho aí, depois o Rê complementa. Você tocou num assunto super importante, que é como a gente mantém as pessoas engajadas à distância, né? Eu acho que nós temos duas vantagens nessa história, né? O fato, nesse momento que estamos vivendo enquanto sociedade, o mundo inteiro. Primeira vantagem é que nós já tínhamos que fazer isso porque nós estamos espalhados no Brasil todo, né? Então, a gente tinha que manter as pessoas engajadas e a liderança, por exemplo, eu e Renato ficamos aqui em São Paulo, né? Então, como é que a gente conseguia engajar pessoas lá? Então, a gente teve que fazer algumas ações anteriores, né? De identificar pessoas e pontos, especialmente pessoas que pudessem ser a nossa voz naquele lugar, né? naquele ambiente. E nós já tínhamos uma condição de trabalho para as pessoas, né, para o nosso time, de trabalho remoto muito intenso. Então, as pessoas trabalhavam alguns dias da semana em casa, então era muito comum a gente fazer ações virtuais, né? Então, ações virtuais sempre existiram, né, no nosso programa. O que a gente fez agora é que todas as ações são virtuais. Acho que a primeira coisa, Gustavo, é intensidade. O assunto não pode morrer. Então, assim, a gente aumentou a frequência das reuniões, mesmo que não tenha tanto tema para atualizar, mas a gente aumentou a frequência dos contatos com as pessoas, aumentou a frequência das ações de sensibilização, seja dos treinamentos para liderança, de pautas que a gente precisava trazer. Então, a gente aumentou esta frequência para manter o engajamento de todos, né? E, obviamente, a gente fez uma outra ação também, que foi um focus group. Isso foi liderado pelo próprio grupo, pela própria rede, né? Aquele comitê. Nós fizemos um focus group para entender quais eram os desafios da nossa comunidade estando isolados em casa. Porque a gente sempre se preocupou, enquanto empresa, em ter um ambiente seguro dentro da empresa. A pessoa pode ser quem ela quiser dentro da empresa. Não necessariamente isso se refletia dentro da casa dela. Então, a gente fez esse focus group para entender o que estava acontecendo, né? Como é que estava essa situação das nossas pessoas e como é que a gente poderia ajudar. Qual seria, né, o suporte que a gente poderia dar? E a gente percebeu, especificamente neste tema, que a gente deveria reforçar nosso suporte psicológico. A gente deveria reforçar as nossas ações com o RH para dar suporte psicológico para as pessoas que estão em casa e que o ambiente da casa não é tão seguro quanto o ambiente que a gente lutou tanto para criar dentro da empresa, né? Mas é isso. Sua pergunta especificamente é frequência, né? Tem que aumentar a frequência para trazer as pessoas e discutir a pauta deste momento. A pauta deste momento é o isolamento. Como o isolamento está afetando a nossa comunidade. Aí não sei, Rê, você quer comentar mais alguma coisa? Não, acho que é isso. O importante é manter a conversa ativa, né? É entender as pessoas, porque antes a gente tinha na verdade a gente tem uma vez que voltar, né? A gente tinha uma série de questões e iniciativas muito de ambiente físico, né? De comunicação, dos banheiros, do contato entre as pessoas, aquela discriminação um pouco mais sutil, né? Comportamental. Hoje você já não tem isso, né? Hoje ou esteja num call, e aí no call as pessoas às vezes tendem a querer relaxar um pouco mais e acaba fazendo comentários piores ainda, né? Porque aí tá todo mundo por call, tá todo mundo tentando amenizar e acaba fazendo comentários indevidos. Então é uma das coisas que a gente precisa trabalhar muito fortemente na comunicação, né? Tom de e-mail, uma série de coisas, mas é o que a Ana falou. Agora o ambiente ele é outro, né? E muita gente, por exemplo, que poderia chegar na empresa, falar, participar das reuniões e conversar e discutir, agora tem que entrar num quarto, entrar num call, fechar a porta, falar mais baixinho, porque tem uma outra situação,
né? E aí a pessoa que usaria a empresa como um refúgio, como algum lugar que ela pode ser ela mesma, ela não está tendo, né? Então ela está 100% dentro de casa. Então, é esse apoio, essa ajuda, essas conversas que ajudam muito. Então, e muitas das vezes, quando a gente fez os treinamentos de L3, eu vou ser muito sincero que, assim, a formação de liderança, acho que foi o menor dos pontos a ser trabalhado. O que trabalhou muito foi a ativação das pessoas, como elas estavam, elas se soltaram, né? Puderam ser elas mesmas e falar, A né? formação técnica, né? A gente conseguiu no soft skill da autoestima. Exato. A Reforçar a afirmação, né? autoestima. Afirmação. Isso é importante. Demais. Obrigado, gente. Parabéns aí. Imagina, Obrigada, se Gustavo. precisar, pode falar com a gente. A gente está aqui Super para ajudar. disponível. Obrigado. Mais alguém? A gente tem mais um minutinho. Acho que não. Então, bom, gente, mais uma vez Muito obrigado. estarem aqui. Agradeço demais a participação de vocês. Espero que tenha ajudado. E, de novo, estamos à disposição para trocar, falar um pouco da nossa experiência, porque o importante é isso, né? Eventos como esse, como o Alteníquel, é para juntar forças. Então, vamos juntar as nossas forças, pessoal. Até mais, boa tarde. Até mais. Saúde.